Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Vamos para cima, galera. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o layout da placa, tá? Então vamos lá abrir a página aqui para a gente tentar entender, tá? Vamos pegar aqui, eu acredito que é esse daqui. Pessoal, então vamos lá. O que seria layout da placa? Eu coloquei aqui uns pontos importantes que a gente tem que saber, que a gente vai falar. O layout da placa, pessoal, nada mais é do que o desenho da placa, beleza? A gente vai falar também sobre top e bottom, lados da placa, componentes com cores, como procurar um componente na placa e por que os componentes têm letras e 4 dígitos. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Fechou, galera? Então, a primeira coisa, o que seria o layout da placa? Pessoal, o layout da placa nada mais é do que o desenho, tá? Tá vendo aqui, ó? É o desenho da placa, beleza? Desenho da placa. Comentado, pessoal, comentado. Deixa eu pegar uma outra aqui. Deixa eu ver se esse aqui é melhor, ó. Se ele lê melhor. Ali tá com a preta. Eu acho que vai ser melhor. Aqui tá o desenho da placa. E aqui tá os componentes, né, da placa comentado. Por enquanto, também pode estar parecendo difícil, mas a gente vai ter também uma aula explicando, não necessariamente cada componente, mas sobre as abreviações dos principais componentes vocês vão saber. Tem alguns que são mais fáceis de identificar, como esse daqui. O primeiro tá aqui, ó, MIC 6000, SubMIC. SubMIC, pessoal, se você não souber, geralmente os esquemas vão estar tudo em inglês. Quando você não souber de uma coisa, você pode jogar isso daqui no tradutor do Google e você vai entender, né, traduzir o que seria isso. Pessoal, desculpa aí que eu tô com um pouquinho de dor de garganta aí, mas vamos prosseguir. O SubMIC, pessoal, nada mais é do que o microfone da placa, só que ele é o microfone, não é o microfone principal, o microfone de cima, é o SubMIC, pessoal. Um exemplo, o cliente chega lá e fala assim, cara, meu celular ele funciona na ligação, mas quando eu aperto o Viva Voz, a outra pessoa não me escuta. O que é? Daí você já mata. Pô, é o microfone, mas não é o microfone principal, aquele da conversa. É o submic. Então, se der um defeito no submic, você vai saber que o submic ele vai estar aqui, tá? E ele vai ser o microfone da parte de cima, que é referente a esse defeito. Depois, ó, pessoal, tudo é marcadinho, ó, o switch, o 2000, que seria o DRX, o main, ó, esse aqui, ó, que é um componente que dá bastante defeito na placa, que seria o PMIC main, que seria o PMIC principal da placa. Tem o CTA DCDC, também conhecido, tá? Tudo isso aqui que eu estou marcando, pessoal, esses aqui, ó, a maioria eles são CI, tá? A gente também vai aprender essa sigla não, né? Desculpa, essa sigla que seria circuito integrado, tá? Mais para frente, quando a gente tiver aula de abreviaturas, a gente vai aprender mais sobre essa sigla. Tem aqui o flash, pô, deu pau na flash da câmera. O que eu faço? A gente já sabe que o componente responsável, a flash, é o LED 5000. Então, eu venho aqui, copio isso aqui e vou procurar no esquemático da placa para a gente entender, né, quais os componentes que estão do lado dele para a gente começar a análise na placa. Depois tem aqui, ó, esses outros componentes, né, tem os conectores, tá? Tem essa parte aqui, ó, transcende, bateria com, tem aqui, ó, um setor conhecido, que é o setor de Bluetooth e Wi-Fi. Olha que legal, o Bluetooth e o Wi-Fi de celular, eles andam juntos, é o mesmo componente. Então quer dizer que se parar os dois, se o cliente chegar lá para você, o meu celular parou de funcionar, o Bluetooth e o Wi-Fi, você já vai vir direto nesse componente aqui, o 3004, que provavelmente é o CI que está com defeito. Pessoal, logicamente que eu estou falando, né,
que seria ele o defeito, né? Tô falando assim, como exemplo, mas mais para frente a gente vai ter que aprender mais aprofundado nessa análise, não vai ser tão simples assim. Tô só essa aula aqui é para a gente conhecer o que seria um layout de uma placa no esquema elétrico, tá? Então aqui tem todos. Tanto é, pessoal, que aqui, ó, tem o outro lado da placa, tá? Então o outro lado da placa, ele fala que aqui, ó, é os chips, né? Os leitores de chips aqui, ó. Tem aqui, ó, o outro PMIC, ó. Tem o segundo, geralmente o celular tem dois PMIC, tá? Ele falando aqui tem um termistor, tá? Termistor, geralmente ele está localizado também na parte de carga, setor de carga da placa, né? Um controlador aí. Ele está indicando aqui a memória do celular também. Então aqui, ó, ele indica, ele dá comentado. Agora você fala assim, Bruno, é tudo fácil assim? Então quando der defeito, eu é só vir aqui no layout, procurar o nome do componente, deu problema no, vamos supor, nesse temistor, é só vir aqui, R5000, copiar ele na placa e começar? Não, pessoal. Lembrando você que nem todas as placas vêm completas, né? Os esquemas. Pode ser que você baixou um esquema e não veio o seu layout. Então, vai dificultar um pouquinho mais para você. Logicamente que mais para frente a gente vai aprender alternativas para esquemas que não vêm totalmente isso daí. Você vai ter que se adaptar, né? Usar um programa pago ou mesmo depois ao decorrer com a sua experiência você vai já sabendo mais ou menos onde que é os efeitos, tá? Então isso aqui seria um layout de placa, tá? O layout é uma foto comentada. Pessoal, o que seria então a próxima coisa que eu escrevi aqui, ó? Top e boot, lados da placa. Pessoal, aqui dá para ver, ó. Aqui é a frente da placa, então ele dá o nome de top, tá? E aqui é o button, é o lado inverso da placa. Então, se alguém falar para você, cara, o componente U3006 está com defeito, do lado button da placa, vocês já sabem que é o lado inverso da placa, tá? E daí você já vai direto no componente. Logicamente, isso aí eu estou falando uma conversa entre técnicos, né? Que seria conversando tecnicamente. Aqui também fala sobre a subplaca, beleza? E vamos um pouquinho mais adiante a gente aprender. Pessoal, agora a gente chegou no layout, né? Que eu acredito que é o que o pessoal tem bastante dúvida. Ainda não estão falando de trilha, de componente, mas a gente vai dar uma introdução aqui para vocês, tá? Isso aqui seria o layout da placa, tá? Os componentes. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que alguns componentes, eles têm cores. E geralmente o componente que tem cor na placa, ele não está na placa. Nossa, Bruno, agora você me confundiu. Isso mesmo, cara. Geralmente, ó, se a gente procurar esse componente que provavelmente não vai estar na placa do celular, tá? Então vamos só fazer um teste aqui, ó. Componente verde aqui, deixa eu aproximar e pegar um, ó, ele tá perto do buraco da câmera, né? Porque a câmera tá aqui, ó, né? Dá para ver que a câmera tá aqui. Ele é um conector 6001. Então vamos lá, procurar aqui no layout da placa. Aqui a subplaca, ó, aqui ó é o, ó, vamos aproximar aqui, ó, exatamente, ó. Ele é um componente que não tem na placa, ó. Ele não tem componente, entendeu? Então, pode ser que você encontre alguns componentes que estão verde ou amarelo ou vermelho ou laranja de uma placa de celular e eles não estão na placa. Deixa eu aproximar aqui para a gente continuar a explicação. Então vamos lá, pessoal. Uma outra coisa agora que eu preciso falar para vocês. Se você quiser testar um componente, achar um componente na placa, ó, geralmente os componentes eles têm uma letra e eles têm 4 dígitos, tá bom? Então eles vêm com uma letra e 4 dígitos. Nem sempre só uma letra, porque ó,
duas letras, três letras e os números. Então eles vêm primeiro as letras e sempre eles vão ter 4 números. O que seria isso? A letra, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu fazer um negócio legal aqui para ficar. Ó, a letra, vamos copiar, deixa eu pegar aqui, ó, assim. E vou colocar aqui para a gente dar um print e entender. Ó. A letra L, lógico que a gente vai ter uma aula também sobre essas abreviaturas, tá? A letra L, pessoal, quer dizer bobina. A letra C quer dizer capacitor, tá? A letra U geralmente é um CI, tá? E ZD, ó, que tem uma aqui, ó, ZD, ele não está na placa, mas se ele tivesse, ele seria um diodo Zener. E a letra R é a letra de resistor. O que eu estou querendo dizer? Se você quiser procurar um componente na placa, você primeiro tem que saber a letra, tá? Qual que é o componente, se é um capacitor, se é uma bobina. Eu quero procurar uma bobina. Então você tem que procurar com a letra R. E qual que seria esses outros dois componentes, pessoal? Ó, eu vou pegar esse aqui, ó, L30, vou colocar um espacinho 06. Ó, esse 3006, os dois primeiros dígitos, pessoal, é o setor aonde ele está localizado. Então, um exemplo agora aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu diminuir para a gente entender, ó. Ó, eu quero procurar o L3006, tá? Pessoal, eu vou procurar o L3006 aqui no L5012? Não. Por quê? Porque aqui é o setor 50, tá? Aqui é o setor 50, não é o setor 30. Onde que é o setor 30? Entendeu? Essa é a primeira forma de você procurar, ó. Opa, aqui é o setor 30. Então vamos vir aqui, ó. Começar a procurar. 3002. Pô, mas ele é L, né? Então não tá muito aqui, ó. Vamos vir. E essa é a primeira forma de você procurar. Uma outra forma de você procurar é o que? É você copiar isso daqui, tá? Deixa eu. Calma aí que deu pau aqui no negócio. Ó, vamos copiar. Copiar. E vamos. Deixa eu ver aqui, pessoal. Meu computador tá meio lento. E a gente aqui em cima, ó, aqui nessa parte, ó, tem um procurar. Eu vou copiar aqui e vou colar L3006 e vou, deixa eu tirar aqui o zoom, né? Aí, deixa eu tirar mais para vocês entenderem. Ó, vou dar um enter aqui, ó. Pessoal, e aí, achou? De primeiro momento você pode falar que não, mas sim achou. Sabe por quê? Porque você tem que vir aqui e dar o zoom. Tem duas formas de dar o zoom. Você pode apertar o Ctrl do seu computador. Opa, o Ctrl do seu computador, mais a setinha de rolar, sabe, do mouse, e rolar para cima ou para baixo, ele vai diminuir ou não. Ou você pode vir aqui e fazer isso aqui também, ó. Dar o zoom aqui manualmente e depois ir puxando, tá? Então aqui, pessoal, ó, vou fazer agora aqui, ó. A gente procurou o L3006, ó. Ó, ele achou aqui, ó, porque ele marcou, ó, o L3006. Ah, Bruno, eu quero copiar, eu quero achar esse componente aqui, ó, 30, copiar 3074, ó. Você viu que ele não está marcado. Deixa eu dar um clique aqui. Não está marcado. Vou vir aqui, ó. Vou copiar ele aqui, ó, e vou afastar para você, ó, pra você ver, e vou dar um enter. Ele achou? Sim, achou, porque a gente tem que aproximar e ir lá onde a gente imagina que ele está. Qual que eu imagino? Pô, se ele é um 70, ele vai estar perto da onde? Do 50? Não, ele vai estar perto do 1,70. O 70 começa aqui, ó, do setor 70, ó. Então ele vai estar perto do 70 aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui.
Opa! Aqui, ó, foi esse aqui, ó, 7004. Isso, o capacitor 7004 que a gente procurou. Pessoal, eu acredito que vocês estão entendendo, tá? E esse daqui, ó, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Só pegar aqui. Vou continuar aquele exemplo que eu dei para vocês da bobina L36, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos pegar o L70, né? O L de bobina. A gente sabe que 30 é o setor, ó, setor 30. Tudo que for 30, começar com 30, tem que estar aqui perto. E o 06, pessoal? Pessoal, o 06, o que seria? Ele seria a parte, ó, a posição aonde que ele está localizado. Então você vai ver que, ó, os componentes eles são, ó, 39, 38, 34. Ó, nunca você vai ver um componente com dígitos iguais, tá? Dígitos iguais. Então, por isso que isso aqui é importante. Principalmente o primeiro, que é onde você localiza. E pode ser, pessoal, que você acha assim, ó. Aqui é o 30, né? É o 3006, tá? Então, Bruno, eu encontrei o 3006 aqui. Nossa, meu, ó. 30, ó, o 3006 aqui. E aí? Galera, esse componente aqui, ó, esse capacitor aqui, ó, 30, se a gente for procurar no esquemático, ele vai estar interligado, deixa eu voltar aqui, ele vai estar interligado com esse CI aqui também, tá? Por quê? Porque os dois começam com 30. Então, tudo que for desse setor 30, eles estão interligados. Como tudo que for do 50 vai estar interligado com 50 e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Nessa aula é isso mesmo que eu queria explicar para vocês. Vou fazer um resumo, porque eu sei que às vezes é complicadinho de entender de primeira mão, mas fique tranquilo que a gente vai aprender mais para frente bastante coisa. Eu falei que o layout da placa é o desenho comentado, tá? Falei sobre top e bottom, que são o lado da frente, o lado contrário da placa. Falei que componentes em cores, seja amarelo, verde, azul, eles geralmente não estão na placa, tá? Então não precisa se assustar caso você não encontre. Ensinei vocês a procurarem componentes na placa, tanto na parte de cima aqui, como também procurando por setores, tá? Que seria aqui, ó. E expliquei para vocês o que seria os componentes, né? Que todo componente vem primeiramente com as letras e depois com os números. E também ensinei o que seria os 4 dígitos desses componentes, que os dois primeiros são os componentes dos setores e depois os dois últimos são aonde eles estão localizados, tá, pessoal? Então, acredito que ficou bem explicado. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui na aula que eu respondo vocês. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima aula. Valeu!